Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te falar o que é o fundo imobiliário e ainda vou te falar como ele funciona. E melhor ainda, no final do vídeo vou te dar 4 benefícios de que eu acredito que seja melhor investir em fundo imobiliário do que você comprar um imóvel para tentar alugar e fazer renda. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like também, que é muito importante para o YouTube compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão procurando esse mesmo tipo de conteúdo. E aproveita e dá uma olhada lá no canal, tem diversos vídeos que falam sobre dinheiro, como investir, como melhorar o seu patrimônio. Então, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. O fundo imobiliário nada mais é do que uma modalidade de investimento em que diversas pessoas colocam o dinheiro numa mesma conta corrente, que é a conta do fundo, e esse fundo tem o objetivo de fazer renda através de imóveis ou do mercado imobiliário no geral. Por que eu falo isso? Porque existem uns fundos que não investem diretamente em imóvel. Eles investem em ativos financeiros atrelados aos imóveis, como por exemplo a LCI. E se você não sabe o que é uma LCI, uma LCA, eu já fiz um vídeo, o link está aqui em cima e eu também vou deixar na descrição. E quando eu falo dessa conta corrente do fundo, que os investidores colocam o dinheiro, é muito mais para somar a uma quantidade de volume financeiro, alto, para você conseguir comprar imóveis, galpões logísticos gigantes. Tem galpão logístico aí com mais de 100 mil metros quadrados. Então, se você for uma pessoa sozinha querer comprar, acaba sendo muito pesado. E mesmo que você seja um investidor que tenha dinheiro, pode ser que você tenha muito dinheiro, mas não tanto para comprar um galpão logístico com 100 mil metros quadrados, que é muito grande. Então, a gente pega vários investidores, coloca o dinheiro junto deles numa mesma conta, e aí esse fundo administra os imóveis, compra imóvel com esse dinheiro de várias pessoas. E aí cada pessoa tem uma quantidade de cotas que é relacionada com a quantidade de dinheiro que ela depositou na conta. E essas cotas, elas são negociadas no mercado secundário da bolsa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas cotas são negociadas na bolsa de valores. Então, esse investimento é uma renda variável, tá? Então, é muito importante, embora que você pense, imóvel é seguro, é tranquilo, mais ou menos, porque é um investimento em renda variável, porque o valor da cota varia na bolsa todos os dias. Então você pode sim colocar um dinheiro de um fundo imobiliário, por exemplo, a R$100 e você quiser vender depois e tá 80. E aí se você vender 80, você vai perder R$20. Então é um investimento em renda variável, até porque ninguém sabe quanto vai estar daqui um mês, um ano, tá? Então fica muito ligado com isso que não é um investimento seguro, mas é um investimento que dá para você investir tranquilo. Você estuda um pouco, pesquisa um pouco sobre ele, os fundos que você gosta, que é muito importante você escolher o tipo de fundo que você gosta. E eu vou te falar aqui os tipos de fundo que tem, tá? No geral, aqui a maioria dos fundos imobiliários são divididos em alguns critérios. A maior parte é ou fundo imobiliário de galpão logístico, que as empresas deixam lá os caminhões com os estoques para fazer as entregas. Ou então são fundos de prédios comerciais em que empresas alugam diversos andares para montar a sua operação lá no dia a dia nos escritórios, tudo. Você ainda tem os fundos imobiliários de shopping, ou seja, tem muitos shoppings aí que você vai ou ia, porque na pandemia não estão todos os shoppings que estão abertos, e que o fundo aluga o shopping, as salas, os espaços que tem para diversas lojas, tá? Então, além desses 3 tipos que eu falei, que é o de shopping, o galpão logístico e o de escritório, você ainda tem os fundos imobiliários de papéis que investem em CRIs, em LCIs e em outros ativos financeiros aí de imóveis. Então esses são os 4 principais tipos de fundos imobiliários que tem aqui na nossa bolsa, tá? Mas tem outros tipos. Tem fundo que é de hospital, tem fundo também de terra agrícola para fazer plantação ou colocar boi, gado. Então tem algumas outras opções, tá? Não são os principais, mas tem mais opção também do que aqueles 4 que eu te falei. E para cada tipo tem diversos fundos, principalmente desses 4, tem mais de 10, 15 tipos de fundo de logística, então é uma variedade imensa de fundos que você pode ter, e dentro de cada fundo são diversos imóveis com diversos locatários. Tem fundo, tem Ambev, tem fundo, tem a Clabin, Unilever, Magazine Luiza, então tem vários imóveis, várias empresas, então é muito legal isso, é legal você dar uma olhada. Você gosta de escritório, que aí tem prédio do Google, da Ambev, da Petrobras, e aí tem diversas empresas, são empresas grandes, muitas delas são sólidas aqui no mercado brasileiro, então é muito legal esse tipo de investimento. E por que ele é muito legal também para você que quer investir? Porque, por exemplo, se você não tem dinheiro para comprar um andar de um prédio ou construir um prédio, você pode colocar o dinheiro via fundo imobiliário. Tem fundo que a cota é cotada a R$100, R$90. E aí desse valor da cota que você compra, você já começa a receber um percentual do aluguel. Um percentual referente a essa cota que você tem. Se você tem 3 cotas, você vai receber esse percentual referente às 3 cotas que você tem. Então, quanto mais cotas você tem, maior vai ser o quanto você recebe de dividendo.
porque é proporcional. E lembra que eu falei que ele é cotado na bolsa? Então você consegue comprar o fundo imobiliário pelo seu home broker, ou ligando para sua corretora, ou no aplicativo que você tem, que você usa para fazer as operações. E a ideia desses dividendos é você receber mensalmente como se fosse um aluguel de imóvel que você tenha. Só que você precisou colocar um valor de entrada muito menor, né? Porque com R$100 você compra uma cota e já começa a receber dividendo todos os meses. A maioria dos fundos pagam todos os meses. A regra, a lei dos fundos não é pagar todo mês, tem que pagar pelo menos uma vez a cada semestre, mas a maioria dos fundos pagam sim uma vez por mês. Então te ajuda a fazer até um fluxo de caixa aí de entrada mensal, como se fosse, por exemplo, o seu salário, que vem todo mês também. Só que com uma grande vantagem, esses dividendos dos fundos imobiliários não têm imposto de renda. Você declara na sua declaração de imposto de renda que você faz anualmente, você coloca quanto ganhou, mas não tem imposto para recolher. Ele é isento para as pessoas físicas. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas tentam comparar os investimentos do fundo imobiliário ou de ter um imóvel. Pô, se você tiver um imóvel de 300 mil, se você tiver cotas de fundo imobiliário que também são 300 mil, às vezes o valor de dividendo que você recebe pode ser igual, o valor de dividendo com o valor do aluguel. Só que o aluguel você teria que declarar, e você tem que declarar para ficar tudo certinho aí com a Receita Federal, imposto de renda pro leãozinho não te prejudicar lá no futuro tudo, e uma parte desse ganho que você tem vai embora para o imposto. Já se você tiver o mesmo ganho no fundo imobiliário, você vai receber 100%, já é líquido, não tem imposto. Então isso é muito legal dos fundos imobiliários. E o imposto de renda aqui que eu estou falando, ele é sempre sobre o dividendo, tá? O que você recebe mensal. Agora, se você comprar a cota por uma quantidade e vender a cota por outra quantidade, se tiver lucro, aí tem sim imposto de renda de 20% se você comprar em dias diferentes. Aí se você comprar e vender no mesmo dia, ou vender e comprar no mesmo dia, aí já entra na regra do day trade. E eu já fiz um vídeo sobre isso, o link tá aqui em cima e eu também vou deixar na descrição. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque senão vai estender muito o assunto desse vídeo, tá? Mas é só clicar no vídeo, é rapidinho, você vai ver, vai aprender e não fica com mais nenhuma dúvida. E se por acaso você ficar com alguma dúvida, só comentar no vídeo, correspondo 100% dos comentários. Então esse imposto aqui que eu tô falando, que é o imposto de renda que você tem que ter, é se você tiver ganho de capital sobre o valor da cota. Não tem nada a ver com o dividendo que a cota te permite receber. É do valor da cota. Então se você comprou uma cota, por exemplo, por R$100 no mês passado, aí hoje você vai vender, tá 110, você vai ganhar R$10 aí que é o lucro. Então você vai ter imposto sobre esses R$10. Agora, os dividendos que você recebeu no mês passado, esse sai fora da conta, você nem precisa olhar. E isso se equivale muito como se você fosse vender um imóvel. Se você vai vender um imóvel e teve o lucro desde quando você comprou o imóvel, em tese você também tem que declarar esse lucro e tem que comer imposto de renda. O Leãozinho tem que ir lá e tem que pegar um imposto sobre esse ganho de capital. Então acaba sendo um pouco semelhante essa lógica. Muda a alíquota, muda a regra, mas a parte tem que recolher o tributo, o imposto sobre o ganho de capital. Isso é bem semelhante. Você comprou por um preço, vendeu por um preço acima, tem que pagar o imposto, não tem frescura, a alíquota pode ser alta, mas não tem muito que a gente pode fazer. É a regra do país que a gente vive, nós temos que tentar seguir. E agora, depois que eu falei todas essas coisas para vocês, os 4 benefícios que eu vejo nos fundos imobiliários, o maior e principal vai ser logo o primeiro aqui, que é a alta liquidez. O que eu quero dizer com isso? Você pode comprar e vender quando você quer na bolsa. A maioria dos fundos imobiliários tem alta liquidez na bolsa, ou seja, todo dia tem várias operações de gente querendo comprar e de gente querendo vender o mesmo fundo. Então, putz, bati o carro, preciso pagar a franquia do carro, ou minha mãe tá doente, preciso levantar dinheiro para ajudar a pagar o hospital, você pega, vai lá, vende a cota no mesmo dia e já recebe o dinheiro. Pode ser que o valor que você venda da cota vai estar um pouco menos do que você pagou, mas você já conseguiu transferir em cota para dinheiro e poder usar, poder gastar, o que você precisar fazer. Então esse é o principal benefício. Já o imóvel, tem gente que fica tentando vender um imóvel por ano e não consegue. A não ser que ele baixe muito o preço e ainda assim pode ser que ele não venda no mesmo dia, não venda no primeiro mês, então é complicado. Então esse é o principal benefício, é a alta liquidez dos fundos imobiliários. O segundo item que eu coloquei aqui é o baixo preço de entrada. Como eu falei anteriormente, tem fundo imobiliário que o valor da cota é R$90, R$100, R$110. Então você não precisa criar um financiamento imobiliário, pagar taxa de juros, pagar IOF, tudo. Igual quando você vai comprar uma casa aí, que uma casinha simples aí, hoje você vai pagar 150, 200, 230 mil. Alguns apartamentos que eu vejo lançando aí agora, pequeno, de um quarto. Às vezes você quer alguma coisa maior, é 400 mil, 500 mil. Então você precisa ter esse dinheiro. Se você não tiver, você vai ter que financiar e vai ter que pagar juros. Não é muito mais fácil você comprar o fundo imobiliário, eles começam a receber o dividendo do fundo imobiliário, que é muito parecido e muitas vezes até melhor do que o imóvel físico, justamente por você não ter o imposto de renda. E você já vai estar recebendo no mesmo mês que você comprar.
Isso é uma maravilha, isso é muito legal. E aí no mês que vem, sobre mais dinheiro, você compra mais. E aí no mês que vem, já que você comprou mais, você vai começar a receber mais dividendo, porque você tem mais quantidade. Então isso começa a virar um ciclo que de pouco em pouco você vai cada vez aumentar a sua quantidade de cotas, que vai começar a aumentar o dividendo, até que daqui a pouco você ganha R$800, R$1.000, R$1.500 de fundo imobiliário, só dos dividendos, que equivale como se fosse o aluguel de um imóvel, uma pequena sala comercial. Então isso é muito legal e você não precisou pagar uma taxa de juros para comprar um imóvel, pagar uma parcela todo mês do financiamento. Então isso eu acho que é muito legal, isso é umas coisas muito legais e muito importantes também. E você pode todo mês comprar um pouquinho e só vai aumentando. Quando se você for ver, daqui 3, 4 anos, você vai ter um bolo de cotas de fundo imobiliário e você continua comprando mais. Então seu patrimônio ele tende a aumentar assim que você nem vai perceber. No começo é difícil, como tudo que está começando, aprendendo, você tem pouco, mas com o decorrer do tempo você vai acabar achar mó gostoso isso, o dinheiro vindo na sua conta é mó legal. Quando você começa a olhar, você está recebendo R$50, R$60 de dividendo, já paga a sua conta do celular, depois você vai ver, já paga um almoço. Então isso é muito legal. Eu particularmente eu adoro essa sensação. E o terceiro item de benefício que eu vejo é que os aluguéis que você recebe do fundo imobiliário, ele é isento de imposto, como eu falei. Porque as pessoas, embora pagam imposto do que precisa, se não puder pagar, se não precisar pagar, não tiver lei para pagar, é melhor, né? Eu prefiro, né? Tudo que tem na lei que eu posso tentar deduzir do imposto ou não pagar porque a lei permite, eu prefiro, afinal fica mais dinheiro para mim, né? E o quarto item que também é bem importante é que se você não tem burocracia quase, comprar uma cota de fundo imobiliário você pode fazer em 5 minutos aí no seu computador, no aplicativo do seu banco, da sua corretora, ou até no telefone com o seu banco, com a sua corretora. Basicamente você escolhe o fundo imobiliário que você quer, você vai lá e compra para a quantidade que você quer, pelo valor que você quer, dado quanto dinheiro você pode investir nisso. Agora, se você for comprar um imóvel, você sabe, você tem que reconhecer firma no cartório, tem que fazer a escritura, passar pro seu nome, e aí você tem que pagar imposto na escritura, é uma burocracia gigante. Você tem que olhar os documentos da pessoa que está te vendendo o imóvel para ver se o imóvel não está com algum problema de falta de imposto no que não pagaram. Às vezes a pessoa tem algum problema no nome sujo, e você pode comprar e daqui a uns anos o governo pode querer tomar o imóvel de você porque a pessoa estava pendente de pagamento por algum motivo, algum processo, esse imóvel estava no meio, e até você provar que comprou e não sabia, já gastou advogado, uma burocracia. O fundo imobiliário não tem nada disso. Quem faz tudo isso é o próprio fundo. Então não é você, é o próprio pessoal do fundo que fez com os imóveis. Você está comprando uma parte do fundo, uma cota, como se fosse uma sociedade, um percentual aí do fundo. Mas lá dentro do fundo, as pessoas são pagas pela taxa de administração que você paga no fundo, que normalmente é pequena, é coisa de 0,5%, 1%, não costuma passar disso nos fundos imobiliários. E isso, esse 1%, e essa taxa, esse valor aqui, essa taxa de administração que você paga, é justamente para pagar essas pessoas que fazem todo esse trabalho. O contador do fundo, o pessoal que vai ver imóvel para comprar e vender para o fundo, para poder alugar, o pessoal que negocia com as lojas, tem os advogados, essa parte dos imóveis que estão legalizados direitinho, não tá, a documentação. Então você já paga para alguém fazer e ainda assim você recebe uns dividendos quase igual ou até melhor do que um imóvel físico. Então esse benefício eu acho muito legal, que é não ter a burocracia ser mínima. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube a compartilhar esse vídeo com várias pessoas que estão procurando esse mesmo tipo de conteúdo, querem aumentar a sua renda, aumentar o seu patrimônio e melhorar a expectativa para o futuro assim, da aposentadoria de todo mundo. Então muito obrigado por terem assistido.